Sejam bem-vindos ao Curioso por Natureza. Hoje, você vai entrar em um universo onde o improvável se torna realidade. Imagine estar preso em uma nevasca sem fim, cercado pelo oceano ou diante de um desastre onde ninguém acreditaria na sua sobrevivência. Mas contra todas as probabilidades, essas pessoas viveram para contar a história. Casos reais, inexplicáveis, que desafiaram a lógica e deixaram o mundo em choque. Prepare-se para descobrir as histórias de pessoas que sobreviveram a situações que pareciam sem saída. Sobreviventes da natureza, quando o impossível vence a lógica. Começamos com a história de Juliane Koepka, uma jovem de apenas 17 anos que caiu de um avião em pleno voo e sobreviveu. Em 1971, Juliane viajava com a mãe em um voo da Lança, no Peru, quando o avião foi atingido por um raio e se partiu no ar. Ela caiu de uma altura de mais de 3.000 metros, ainda presa ao assento, em queda livre na floresta amazônica. Milagrosamente, sobreviveu com ferimentos leves. O mais assustador? Ela passou 11 dias sozinha na selva, ferida, com apenas alguns doces como alimento, até ser encontrada por caçadores locais. Juliane foi a única sobrevivente entre 92 passageiros. Até hoje, cientistas tentam entender como ela sobreviveu à queda. Outro caso igualmente inacreditável é o de Aron Ralston, um alpinista norte-americano que em 2003 ficou preso em um cânion remoto em Utah, nos Estados Unidos. Uma pedra de 360 quilos caiu sobre seu braço, esmagando-o contra a parede do desfiladeiro. Sozinho, sem sinal e com poucos suprimentos, Aron passou 5 dias tentando se soltar. Quando percebeu que não seria resgatado, tomou uma decisão extrema. Usou uma faca cega de seu canivete para amputar o próprio braço, osso por osso, nervo por nervo. Em seguida, caminhou quase 10 quilômetros até ser encontrado por turistas. Sua história inspirou o filme 127 Horas, mas nada se compara à realidade brutal que ele enfrentou e venceu. E talvez a mais absurda entre as histórias de sobrevivência seja a de Anna Boggenholm, uma médica sueca que, em 1999, caiu em um rio congelado enquanto esquiava na Noruega. Ela ficou submersa por 80 minutos, presa sob uma camada de gelo em água a menos 2 graus Celsius. Seu coração parou completamente e sua temperatura corporal caiu para 13,7 graus Celsius, o caso de hipotermia mais extrema com recuperação já registrada. Médicos conseguiram reanimá-la após várias horas, e hoje ela vive com poucas sequelas. Segundo os especialistas, ela tecnicamente morreu, mas foi trazida de volta, algo que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Essas histórias não são apenas sobre sobrevivência física, são sobre a força absurda do instinto humano, a capacidade do corpo e da mente de suportar o insuportável, e sobre como, às vezes, o impossível se torna real. Na próxima parte, vamos conhecer sobreviventes de desastres aéreos, ataques de animais e situações extremas que desafiaram todas as probabilidades. Poucas situações despertam mais pânico do que um avião caindo ou o ataque de um animal selvagem, mas algumas pessoas, contra todas as estatísticas, sobreviveram ao tipo de trauma que poucos conseguem sequer imaginar e saíram vivas para contar a história. Começamos com a impressionante história de Vesna Vulović, uma comissária de bordo iugoslava que entrou para o livro dos recordes por um motivo trágico e milagroso. Ela sobreviveu a uma queda livre de 10.160 metros, mais de 10 quilômetros de altura, sem paraquedas. Em 1972,
o voo 367 da JAT sofreu um atentado terrorista. A aeronave explodiu em pleno ar e os destroços despencaram sobre uma área montanhosa coberta de neve. Milagrosamente, Vesna foi encontrada com vida entre os destroços, presa a um carrinho de refeições, que teria amortecido o impacto. Ela sofreu múltiplas fraturas, mas se recuperou. Os médicos disseram que só sobreviveu porque estava presa e inconsciente, com a pressão sanguínea tão baixa que o impacto não causou morte imediata. Nenhum outro passageiro sobreviveu. Outro caso que parece saído de um filme é o de Hugh Glass, um caçador de peles do século XIX nos Estados Unidos, e cuja história inspirou o filme O Regresso, estrelado por Leonardo DiCaprio. Em 1823, Hugh foi atacado por um urso pardo enquanto explorava as Montanhas Rochosas. Gravemente ferido e abandonado pelos companheiros, que acreditavam que ele morreria, Glass se arrastou por quase 320 quilômetros, com feridas abertas, fraturas expostas e sem suprimentos. Ele sobreviveu comendo raízes, insetos e até carniça. Quando finalmente chegou à civilização, não apenas sobreviveu, como jurou vingança contra os homens que o deixaram para morrer. Sua história real é tão incrível quanto brutal. E há também o caso de Ada Blackjack, uma mulher inuit que participou de uma desastrosa expedição ao Ártico em 1921. Levados por ambição científica e mau planejamento, 4 homens e Ada foram deixados em uma ilha deserta congelada no mar de Chukchi. Um a um, todos os homens morreram, de escorbuto, exposição ao frio ou desaparecidos ao tentar buscar socorro. Ada, sem treinamento formal em sobrevivência, ficou completamente sozinha durante 2 anos em um dos ambientes mais hostis do planeta. Ela aprendeu a caçar, lidar com ursos polares, construir abrigo e manter-se viva. Quando finalmente foi resgatada, tornou-se um símbolo silencioso de resistência. Muitos duvidaram da história até que seu diário fosse encontrado, detalhando dia após dia sua luta desesperada para sobreviver. Essas histórias nos lembram de que o ser humano tem um potencial de resistência muito maior do que parece. Em situações extremas, o medo vira força, a dor vira foco, e a vontade de viver, essa sim, desafia até a própria morte. Na parte 3, vamos explorar casos de sobrevivência no mar, soterramentos e pessoas que ficaram dias até semanas presas em lugares onde ninguém imaginava encontrá-las vivas. Estar perdido no mar, enterrado sob toneladas de entulho ou preso em um espaço minúsculo por dias sem comida, qualquer uma dessas situações seria suficiente para acabar com a esperança de sobrevivência. Mas, para alguns, a resistência humana superou todas as probabilidades e transformou tragédia em milagre. Comecemos com o inacreditável caso de Harrison Okene, um cozinheiro nigeriano que sobreviveu submerso a 30 metros de profundidade por 3 dias dentro de um navio naufragado. Em 2013, o rebocador em que trabalhava virou durante uma tempestade no Oceano Atlântico. Todos os 12 tripulantes morreram, todos, menos Harrison. Preso em uma pequena bolsa de ar dentro do banheiro da embarcação, no escuro total, com frio extremo e sem saber se alguém viria salvá-lo, ele sobreviveu bebendo água contaminada e rezando constantemente. Quando mergulhadores chegaram para recuperar corpos, levaram um susto ao ver uma mão humana emergindo lentamente da escuridão. Era Harrison, ainda vivo, 3 dias depois do naufrágio. Cientistas disseram que ele só sobreviveu graças a uma combinação raríssima de fatores: uma bolha de ar estável, temperatura corporal acima do limite letal e sorte.
Outro caso que abalou o mundo foi o dos 33 mineiros do Chile, soterrados a mais de 700 metros de profundidade por 69 dias. Em agosto de 2010, uma mina em São José desabou, prendendo os trabalhadores sem qualquer comunicação com a superfície. Por 17 dias, o mundo pensou que todos haviam morrido. Mas em um dos momentos mais emocionantes da história recente, um bilhete preso à broca de perfuração revelou: "Estamos bem no refúgio, os 33. A partir daí, começou uma operação de resgate jamais vista, com o mundo inteiro acompanhando. Os mineiros, vivendo em total escuridão, calor escaldante, racionando 2 dias de comida por semanas, conseguiram manter a sanidade por meio de liderança, fé e esperança. Quando finalmente foram resgatados, emergindo um a um por uma cápsula especial, o planeta inteiro aplaudiu em lágrimas. E não podemos esquecer de Maurice e Katia Kraft, um casal de vulcanólogos que dedicaram a vida a filmar e documentar vulcões ativos ao redor do mundo. Embora ambos tenham falecido tragicamente em 1991, sua história anterior já era cercada de sobrevivência. Durante anos, eles estiveram a poucos metros de rios de lava e explosões vulcânicas, com registros de imagens impressionantes, como a de Maurice caminhando calmamente com lava borbulhante a centímetros de seus pés. Eles foram os primeiros a chegar ao Monte St. Helens após a erupção. Sobreviveram a tempestades de cinzas tóxicas e terremotos causados por erupções. Para muitos, eles desafiaram a própria natureza e escaparam da morte inúmeras vezes até que, um dia, ela os alcançou. Mas até lá, mostraram ao mundo imagens que ninguém jamais teria visto e que jamais serão esquecidas. Estas histórias provam que, mesmo nos lugares mais inóspitos e nas situações mais extremas, o ser humano encontra um fio invisível de resistência, feito de instinto, coragem e, às vezes, pura fé. Na parte 4, finalizaremos com os casos mais impressionantes de todos. Pessoas que foram dadas como mortas e voltaram. Sobreviventes de quedas fatais, soterramentos de semanas e até casos em que o corpo desligou, mas a vida não desistiu. Algumas pessoas passaram por experiências que, para todos os efeitos, deveriam ter resultado em morte certa. Mas o corpo humano, e às vezes algo além dele, mostrou que a vida pode desafiar até mesmo o fim. Um caso notório é o de Frane Selak, um croata conhecido como o homem mais sortudo ou azarado do mundo. Durante a vida, ele sobreviveu a uma série inacreditável de acidentes que teriam matado qualquer pessoa normal. Um trem descarrilado, um avião que explodiu, ônibus caindo em um rio e até um carro pegando fogo. Em todos os casos, ele escapou com ferimentos leves ou nenhum ferimento. Curiosamente, Frane só veio a falecer em 2020, aos 87 anos, depois de uma vida cheia de mortes evitadas. Sua história parece impossível, mas está bem documentada. E por fim, histórias de sobreviventes que, mesmo após quedas fatais, voltaram a viver. Como o caso do paraquedista Alan McGee, que em 1943 caiu de um bombardeio B-17 em chamas a mais de 6.000 metros de altura, atingiu o solo e sobreviveu, graças a um choque fortuito contra uma estrutura de vidro que quebrou sua queda. Alan sofreu múltiplas fraturas, mas recuperou-se completamente. Esses relatos não só impressionam, como também nos fazem questionar: quão forte pode ser o corpo humano? E será que existe algo além da ciência que explique esses milagres da sobrevivência? As histórias que vimos mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, o ser humano pode desafiar as probabilidades e vencer o impossível. Seja pela força do instinto, da fé ou de algo ainda inexplicável, a sobrevivência humana é um verdadeiro milagre. Se você gostou dessas histórias de superação extrema,
Deixe seu like, compartilhe e, claro, inscreva-se no canal para receber mais vídeos com fatos inacreditáveis e curiosidades que vão mexer com sua mente. Aqui, a realidade sempre ultrapassa a ficção.